E aqui é o Bruno Fraga. E cara, parabéns, tá? Você chegou aqui a esse novo módulo do treinamento, tá? Eu não sei você, tá? Não sei como você é em relação a finalizar as coisas, tá? Completar as coisas. Mas eu tive experiência já com diversos projetos, diversas turmas, diversas pessoas, diversos ataques, tá? E tem uma coisa que eu percebo, tá? Em comum nas pessoas, comum na verdade, é a dificuldade de terminar as coisas, tá bom? E eu prometo que durante todo o treinamento, tá? Eu vou estar aqui contigo, te incentivando sempre que possível, tá? Para você terminar esse treinamento, tá? Chegar no objetivo final, ter resultado, tá? Então, vamos lá. E nesse módulo, que é um módulo um pouco rápido, tá? Aqui a gente vai falar um pouco sobre o ambiente do treinamento, a configuração do ambiente do treinamento, para já no próximo módulo a gente começar, né, na parte mais técnica, assim, digamos, tá bom? Então é o seguinte, nesse módulo, né, eu vou rapidamente contigo fazer a instalação de algumas coisas aqui e tal, deixar tudo prontinho a tua máquina aí, e assim, a gente vai configurar o VirtualBox, tá? Que é o software que a gente vai utilizar para fazer rodar, né, configurar as máquinas virtuais e tal, todo o ambiente que a gente vai precisar. E dentro desse ambiente, né, o que a gente vai ter nesse ambiente? O que vai ter virtualizado no VirtualBox, né? A gente vai ter o Kali Linux, que é a nossa, digamos, é a nossa máquina, assim, o nosso arsenal, tá? A nossa máquina de onde vai partir os ataques, tá bom? As ferramentas estão nele, assim, digamos. E eu escolhi ele para padronizar o treinamento, tá? Para todo mundo ter o mesmo sistema. Se um tiver um problema, tá? A chance são que vai ser o mesmo problema para todos. Então, por isso a gente vai utilizar o Kali Linux. E junto com o Kali, a gente vai configurar nesse módulo aqui agora o Metasploitable, que é uma outra máquina, tá? É uma outra máquina virtual que foi criada pela própria galera que criou o Kali Linux, tá? Onde nessa máquina tem algumas vulnerabilidades, assim, digamos. Tem alguns serviços vulneráveis, alguns serviços padrões, assim, digamos, tá? Pra gente ver, dar uma olhada nessas vulnerabilidades e tal. Uma forma de conhecer também, tá? Vai ter um laboratório pronto pra gente entender essas coisas, né? Entender um pouco mais. E, enfim, nesse módulo vai ser essas duas configurações, né? O Kali e o Metasploitable. E mais pra frente, durante o treinamento, tá? A gente vai fazer um setup também do Android, para quando nos ataques a dispositivos móveis, tá? Eu vou criar uma máquina virtual, um Android, para atacar o Android em si, tá? Como alvo, para a gente conhecer um pouco também alguns ataques dessa maneira, nesse cenário, assim, digamos. Vamos também setar uma máquina Windows 7, na verdade, para fazer também alguns ataques, algumas coisas e tal. Então isso é mais para frente. Agora vamos setar aqui o Kali e o Metasploitable, tudo bem? E cara, você deve ter ouvido falar muito, né, em Ubuntu, Debian, Red Hat, até o Kali Linux em si, e outros infinitos nomes, tá? Mas o bacana é que você saiba que isso é uma distribuição GNU Linux e tal, e caso você não saiba o que é um Linux e tal, essas coisas assim, no próximo módulo, no módulo de Linux, você vai entender isso, tá bom? Você vai entender o que é GNU, o que é Linux, você vai entender toda essa base desse cenário e vai também aprender a trabalhar no Linux, tá? O importante é que você saiba que a gente vai instalar o Kali, porque foi a distribuição Linux que a gente escolheu, tá? Que a gente vai utilizar dentro do treinamento, tudo bem? Então que fique bem claro isso. Caso você não tenha um conhecimento de algum processo técnico na instalação, tá? Por exemplo, por que o Bruno fez isso, por que ele fez aquilo, no próximo módulo você vai encontrar a resposta, tá bom? Então vamos lá, vamos começar esse módulo e até a primeira aula. Fui!